a moeda não caiu em pé, e eu explico no final. É inquestionável o prestígio da Copa do Brasil, um torneio que foi conquistado por pequenos, médios e grandes times. Mas dentre os grandes faltava um ser o primeiro. Só que para um clube muito bem amado, tudo tem que ser na hora certa. Com Rogério Ceni, no início do ano, São Paulo estava se preparando para a temporada. David, Caio Paulista e Alan Franco chegaram. O goleiro Rafael e o Wellington Rato também. Mendes também chegou para compor o meio-campo. Nas partidas do Paulistão, o Galopo estava voando, o que muitos acreditavam que estava dando uma sensação de dependência. O cara que é um puro meio-campista chegou a jogar de centroavante. Foi derrotado pelo Corinthians, empatou com o Palmeiras, mas venceu do Santos por 3-1. A Copa do Brasil começou no final de fevereiro e início de março. Na estreia, Chapecoense já perdendo para o Marcílio Dias. Aliás, alguém tem que arrumar essa chape. Times como o Grêmio, já pressionados, Vasco e Santos estavam ali. Essa primeira fase da 35ª edição do torneio já contou com uma zebra do Nova Iguaçu contra o Vitória, o São Raimundo contra o Cuiabá, o Jovem Retrô contra o Avaí, o Pernambucano Retrô, que foi fundado no ano de 2016. Teve um duelo de operários em que deu do Mato Grosso do Sul e o Botafogo tomando sufoco do Sergipe. Teve o Juventude perdendo de 1-0 para o São Luís e o que aconteceu com o Juventude? O Tum Tum tomando de 5-0 do ABC, o Bragantino tomando sufoco do Bahia de Feira e outros resultados aí que, enfim. O tricolor leva um susto antes da sua estreia para a Copa do Brasil. Galopo machuca o joelho e fica de fora da temporada. O São Paulo é eliminado do Campeonato Paulista e o Rogério Ceni fica com muitos questionamentos. Muitas reportagens apontavam crise interna, situações entre Rogério e jogadores como o Marcos Paulo. Treta, muita treta assombrava o tricolor. Enquanto isso, nesse período, a segunda fase já estava rolando da Copa do Brasil. Times como Grêmio e Botafogo passaram tranquilos. Vasco deu vexame mais uma vez. E o Goiás também decepcionou. O Santos fez um 3-0 com obrigação. O Bragantino também foi eliminado. O jogo que eu acompanhei, Tombense contra o Retrô, foi 1-0 pro Tombense, foi muito estranho. No pênalti polêmico, o Alexandro aproveitou o rebote para fazer 1-0, mas enfim, em algum momento a bola ia punir. Teve um 5-0 do CRB contra o Operário do Mato Grosso do Sul e um 5-2 do duelo de Novas. Passando assim o Nova Iguaçu. Brasil de Pelotas em cima da ponte, Ituano contra o Ceará nos pênaltis. O Remo contra o São Luís, o CSA contra o Brusque, o América Mineiro passando do Santa Cruz, Maringá e Marcílio Dias, Bahia vencendo do Camboriú, Curitiba passando pelo Criciúma nos pênaltis, o Voltaço passando do Atlético Goianiense nos pênaltis também, Náutico superando o Vila Nova e o Botafogo de Ribeirão Preto contra o São Raimundo. A terceira fase estava chegando e o São Paulo estava em um período de treinos. Muitas críticas em relação à diretoria que estava segurando o Rogério Ceni. Para muita gente, algo tinha que ser feito. Entre o jogo contra o Água Santa e o jogo contra o Tigre pela Copa Sul-Americana, foram 24 dias de pausa. Acredito que tem até um vídeo no canal, se não for loucura minha, vou deixar no card, qualquer coisa, eu vou procurar, em que eu achei estranho a diretoria não buscar soluções na parte técnica, logo depois da eliminação contra o Água Santa, porque tava nítido que tinha alguma coisa de errado ali. Só que na volta das partidas, o São Paulo venceu do Tigre na Argentina e a sua estreia na Copa do Brasil no Morumbi foi apagada. Muito chuveirinho, o Ituano muito bem organizado defensivamente, um 0-0 sob vaias da torcida no Morumbi e o duelo ficou para Novelli Júnior em Itu. Sobre as vaias, a torcida do São Paulo teve toda a razão. O futebol do tricolor estava pedindo mudanças e veio depois de uma vitória por 2-0 no Morumbi contra o Porto Cabelo da Venezuela. Mas não se engane com a vitória, o time estava muito desorganizado, passes errados, uma falta de entrosamento absurdo e alguns jogadores não tinham chances com o Rogério. Mas segundo o Ceni, o que atrapalhava ele era a regra de limite de jogadores estrangeiros, o que impedia o Gabriel Neves de ter chance com o time de Ceni. Não deu certo e no dia 20 o São Paulo anunciou a contratação do técnico Dorival Júnior já para trabalhar contra o América pelo Brasileirão. Brasileirão que na rodada anterior São Paulo havia perdido para o Botafogo. Dorival Júnior já chega com algumas mudanças importantes. Por exemplo, contra o América pelo Brasileirão, o Luan, pouco aproveitado por Ceni, ele começou de titular. Porém, muitos apontavam que o problema do Luan era por causa de questões contratuais. Ele queria desenrolar o seu contrato antes de qualquer partida a ser feita. Porém, a renovação de Luan só foi anunciada dia 6 de maio, o que deixa o caso mais estranho. Eu sei que esse jogo contra o América foi 3-0 pro São Paulo, com gols, anota aí, Luciano Caleri e Marcos Paulo, e o Gabriel Neves jogou substituindo o Luan. E no jogo da volta da Copa do Brasil, o tricolor vence pelo placar mínimo, um gol do Wellington Rato.
Com Dorival, o São Paulo melhorou muito a noção de posicionamento. Em pouco tempo já era perceptível algumas mudanças ali. Essa fase contou com o Santos eliminando o Botafogo de Ribeirão Preto, o Bahia passando do Volta Redonda e o Grêmio do ABC. O Cruzeiro levando o susto do Náutico, mas passou. O Fluminense não tendo dó do Paysandu e o Flamengo não tendo do Maringá. Furacão também levou susto contra o CRB, mas passou nos pênaltis. O Botafogo passando do Ipiranga do Rio Grande do Sul. América Mineiro sem perdão em cima do Nova Iguaçu. Internacional também passando nos pênaltis contra o CSA e o Atlético Mineiro vencendo o primeiro jogo por 2-1 e o segundo por 1-1. Corinthians também levou susto contra o Remo, mas passou nos pênaltis, que é o momento do Cássio, né? O jogaço na primeira partida lá no Paraná entre Curitiba e Sport, que foi 3-3, para a segunda partida ser na Ilha do Retiro, e o Sport vencer por 2-0. O Fortaleza não teve dó do Águia de Marabá, aplicando 6-1 na primeira partida e 2-0 na segunda. Nas oitavas, o São Paulo passou na Ilha do Retiro por 2-0, jogo bem truncado, mas que Luciano e Marcos Paulo decidiram. O problema ia ser no jogo de volta, que o tricolor tomou taca 3-1 no Morumbi, porém passou nos pênaltis graças a Rafael. Enquanto isso, o Palmeiras havia passado com moral contra o Fortaleza e o Corinthians passou do Atlético Mineiro nos pênaltis. Inter e América também foi decidido nos pênaltis. No Beira-Rio e passando o América. O Botafogo foi eliminado pelo Atlético Paranaense e o Flamengo passou do Fluminense. O Grêmio contra o Cruzeiro empatou em casa e calou o Mineirão. E o Santos foi eliminado pelo Bahia na Arena Fonte Nova. Nas quartas de final, São Paulo teve que enfrentar o Palmeiras. E muita gente estava dividida, porque o Palmeiras costuma ser eliminado pelo São Paulo nos mata-matas. Todavia, esse Palmeiras do Abel Ferreira é embaçado. E o São Paulo só venceu por 1-0 no Morumbi com um golaço do Rafinha. Então existia uma confiança maior de que o Palmeiras ia eliminar o São Paulo no Allianz. Só que o tricolor jogou muito bem por lá. E apesar do Palmeiras ter começado ganhando com um gol meio sem querer do Piquerez, que foi um golaço, o tricolor não sentiu o gol e foi pra cima. Uma ótima jogada do Caio Paulista para o gol. Caleri chegou a fazer um gol muito mal anulado, mas foi David que decidiu a virada, 2-1 São Paulo. E nessa fase o Corinthians passou do América Mineiro nos pênaltis, assim como o Grêmio contra o Bahia. O Flamengo venceu o jogo de ida e o jogo de volta, assim igual o São Paulo. Assim estava formada a semifinal entre São Paulo e Corinthians, Flamengo e Grêmio. O São Paulo tem um péssimo histórico em mata-mata contra o Corinthians, que venceu o primeiro jogo na Neoquímica Arena por 2-1, aumentando assim a confiança dos corintianos. Só que um reforço de peso veio na hora certa, Lucas Moura, terminando os seus serviços no Tottenham e assinando com São Paulo. E por outro lado, Roger Guedes vai embora para o Al Rayyan, time do Catar. E isso mudou demais a situação. Administrar o elenco, quem vai, quem fica, também faz parte do torneio. Eu sei que o Morumbi chapou, a torcida que conduz fez o seu trabalho mais do que magnífico, conduzindo o São Paulo até a final com um gol de Wellington Rato e um gol de Lucas, de polêmica já esclarecida, né? A grande questão do gol do Lucas que eu percebi muito foi a raça que ele teve de chegar até ali, e essa força de vontade ficou muito marcada. É uma situação que vai sempre ser lembrada. Dessa vez enfrentou o Flamengo, que venceu as duas partidas contra o Grêmio, do outro lado da semifinal. Foi muito tempo de espera. Parece que o torcedor são paulino esperou mais 23 anos, da semifinal para a final. O torcedor ficou muito preocupado por causa da eliminação contra a LDU, pela Sul-Americana e os maus resultados do Campeonato Brasileiro. Mas, na minha opinião, o time estava muito focado nessa final. Por outro lado, enquanto o Dorival Júnior, antes de estar sem emprego e entrar no São Paulo, ele era técnico do Flamengo, muito querido pelos jogadores do Flamengo. Enquanto estava lá, foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Dorival Júnior deixou o ambiente do São Paulo excelente. Você não vê mais notícias do início do ano, de jogador postando alguma coisa que o torcedor não tá entendendo. Só que na verdade tá entendendo sim. Dorival Júnior ajeitou tudo isso. Por outro lado, o Flamengo tava virando um octógono. É briga por todo lado, eliminação. Muitos da imprensa estavam escrachando o São Paulo. Mesmo com essas confusões no Rio de Janeiro, poucos estavam acreditando no tricolor. Muito provavelmente estava horrível pro São Paulino ligar a TV e ver alguma opinião esportiva. Detalhe para meses antes em que Bruno Vicari criticou o Dorival por escolher o São Paulo, por regredir na carreira. E quando chegou o jogo de ida da final, a torcida do São Paulo não parava de cantar no Maracanã. A torcida do Flamengo estava lá, mas estava um pouco estranho. O Flamengo tinha sido eliminado antes pelo Olímpia, pela Copa Libertadores. Mas o que desanimava eram os muitos protestos e brigas que estavam acontecendo ali. Só que o São Paulo não tem nada a ver com isso. Foi pro Maracanã e no cruzamento de Nestor, Caleri de cabeça faz o gol único da partida. O Flamengo tentou demais no segundo tempo, mas parava na zaga ou no Rafael. No intervalo entre a primeira e a segunda partida,
Já veio outro problema do Flamengo, dessa vez com o Marcos Braz, um torcedor que tomou uma mordida do diretor e vários seguranças estavam lá segurando o torcedor. Foi um barraco total. Fora o Sampaoli, que não deu liga com o elenco do Flamengo. Ah, mas você quer dizer que o Flamengo perdeu pra ele mesmo? Não, não. O Flamengo perdeu pro São Paulo. Como eu disse, o São Paulo não tem nada a ver com isso. A torcida tricolor foi espetacular no Morumbi. Bandeiras, mosaico, o Morumbi tava lindo no dia da final. A recepção do ônibus do São Paulo foi maravilhosa. Abrindo um parênteses aqui do jogo de ida no Maracanã, que a torcida conduziu o ônibus tricolor até o aeroporto. Teve até motociata. Coisa linda essa torcida. Voltando para a segunda partida, o São Paulo estava preocupado em abrir espaço na defesa flamenguista, em se defender e posicionamento. E o Flamengo também estava preocupado em não dar espaço para contra-ataque e fazer gol. Apesar do susto que o Flamengo deu no São Paulo logo no começo do primeiro tempo, o tricolor foi crescendo na partida e confiando na ideia. Bruno Henrique chegou a abrir o placar, só que não demorou muito pro golaço do Nestor, que vem jogando muito bem. Por isso que eu falo pro torcedor do São Paulo, para de reclamar de moleque de Cotia, é menino, tem que lapidar, só se for alguma coisa muito séria. O Nestor foi questões técnicas que foram evoluindo, só que o São Paulo não jogou pra ganhar a partida, mas jogou pra ganhar a Copa do Brasil. Uma postura com muita vontade no segundo tempo, dominou o time do São Paulo. O Lucas ajudando na marcação, ele encontrou um gás ali dos céus. Sem contar que logo no comecinho do jogo, a Arboleda se machucou, o que complicou um pouco as substituições no segundo tempo, porque muito provavelmente seria interessante se entrasse o Luan e o Gabi Neves. Só que o Diego Costa representou, o Arrasca foi substituído e ele não deu trabalho no jogo. A sensação era que o Flamengo estava bem sentido, e quando o juiz apita o jogo, São Paulo campeão da Copa do Brasil, um detalhe, a bola estava no campo de defesa do Flamengo. A postura defensiva do São Paulo estava muito tranquila. Ficou claro que o tricolor trabalhou pelo controle do jogo e da condição física, aguardou o gás do Flamengo vazar, simplesmente nivelou o jogo. O título inédito veio e agora não falta mais nada pro São Paulo. Falam de Supercopa, mas isso aí é um bonus track, é quando abre uma fase especial do jogo e o São Paulo vai disputar o ano que vem e, além do mais, tá na Libertadores da América, obtendo tempo de conseguir planejar reforços, planejar como é que vai ser o elenco e uma bolada de grana para ajudar e muito nesse planejamento, inclusive para a renovação de Lucas Moura. Por isso, no início do vídeo eu falei que a moeda não caiu de pé. Realmente, a moeda levitou, o São Paulo fez essa moeda voar. Que no dia 3 de outubro de 1943, o São Paulo conquistou um Paulistão em cima de um empate contra o Palmeiras. O Corinthians, que estava no torneio. Dessa vez, em 2023, o São Paulo fez a moeda voar, vencendo de Corinthians, Palmeiras e do favorito Flamengo. Parabéns pro São Paulo e pro São Paulino, que conduziu o time até aqui e vai conduzir sempre. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, compartilha o vídeo com outro São Paulino, para que a gente aumente aqui a nossa comunidade, beleza, gente? Valeu, parabéns pro torcedor São Paulino, fica um abraço aí e até mais.